Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Bwin Portugal. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, hoje, uma vez mais, de suas casas, o Jorge Montes. Olá, Jorge, muito boa noite. Olá, boa noite a todos. O Bruno Ferreira, muito boa noite, Bruno. Boa noite a todos, bom Jesus. E também ao Cristiano Libório, muito boa noite, Cristiano. Boa noite, pessoal, bem-aja a todos. O Bruno fica lindo de vermelho. Olha a fotografia, Cristiano. A 19ª jornada da Liga Portugal Bwin decorreu este final de semana. A jornada ficou marcada pela derrota do Sporting, em casa com o Sporting de Braga, no grande jogo da jornada. Por sua vez, o Benfica venceu em Aroca e encurtou a distância para o segundo lugar. O Porto venceu o Famalicão e está cada vez mais isolado no primeiro lugar. Vamos começar, como é habitual, com a pergunta da semana. Perguntámos a semana passada se o balneário do Benfica está unido. Notícias sobre Luís Filipe Vieira são prejudiciais à equipa. Será que são ou não? Vamos começar com o Cristiano Libório, o nosso comentador residente, afeta o Sport Lisboa e Benfica. Cristiano? Olá a todos, mais uma vez boa noite. Como já referi aqui várias vezes, e como se viu no jogo, e é de realçar que nos 2 golos do Benfica este fim de semana, o grupo veio todo coletivamente a celebrar o gol com os marcadores. Viu-se que estão unidos. O que está a acontecer no campo e o que acontece nos tribunais ou na justiça são duas coisas diferentes. Pode sempre afetar os jogadores só ouvirem bocas fora do campo ou isso, ou até propaganda negativa em jornais ou em mídias, mas viu-se que estavam unidos e penso que isso não é o que está a afetar o balneário. Obrigado, Cristiano. Vamos passar a palavra ao Bruno Ferreira. Bruno, achas que os episódios negativos conotados com o antigo presidente do Sport Lisboa e Benfica poderão ter um impacto negativo na equipa de futebol profissional do Benfica? Ricky, acho que não. Os jogadores pouco se interessam por isso. Eles concentram-se mais no jogo, na tática do treinador, do adversário. Essas coisas normalmente não entram muito no balneário porque eles não ligam muito a isso, para dizer a verdade. Eles pouco querem saber. O que querem saber no fim do mês é estar lá o dinheiro na conta bancária e pouco mais. Agora, como entra e como não entra, isso pouco se interessa. Eu antes de ir ao Jorge Montes, eu tenho uma curiosidade. Essa camisola vermelha é do Sporting de Braga? Isto toca a todos, não é? Já enchi a cabeça ao Cristiano no princípio do ano e agora é a vez do Jorge, estás a ver? Mas é sempre bom manter este desportivismo. Eu lembro que há poucas semanas foi o queijo de São Jorge, de Santa Clara. Já aqui tivemos, portanto, lenços brancos, já aqui tivemos de tudo um pouco. E é claro já tiveste Toms também. Por isso mesmo é sempre bom esta dose de bom gosto para uns e também, como dizem os americanos, hilarious, mas sempre muito bem feito. Obrigado, Bruno, por esse pormenor. Jorge Montes, achas que a equipa de futebol profissional do Benfica pode ser afetada com aquilo que vem do exterior em relação ao antigo presidente? Nas duas perguntas que tu fazes aqui, que era se o balneário do Benfica está unido, eu acho que não, porque não está unido, porque estão lá os mesmos jogadores que criaram a desunião, que puseram o Jorge Jesus, como foi provado, de certa forma, em conflito, e os jogadores nada foi mexido. Continuam lá, a gente sabe mais ou menos quem são, mas com certeza a direção e o balneário do Benfica sabe melhor quem são. Portanto, eu acho que não está unido na verdadeira ascensão da palavra. Deve haver grupinhos lá dentro. Em relação a se estabiliza as situações do Luís Filipe Vieira e da direção do Benfica nos últimos anos, eu acho que sim.
Acho que sim, porque os jogadores são humanos, mesmo que não tenham mídia, mas têm, mesmo que não estejam nas redes sociais, mas estão, é todos os dias notícias, é todos os dias, a conta-gotas. Hoje é um bocadinho, amanhã é outro, amanhã à noite, de manhã, à tarde, só se fala nisto. E o ser humano, o jogador é ser humano e não consegue ficar imparcial a isto. No entanto, a nível de rendimento, acredito que não afeta tanto, mas a cabeça não está sã, não está tranquila, e isto parece que não influencia nas pernas e no rendimento dos jogadores, na minha opinião. Obrigado, Jorge. Vamos imediatamente passar aos resultados e à classificação da 19ª jornada, para depois irmos à análise. Aroca 0, Benfica 2, Paços de Ferreira 1, Boa Vista 1, Moreirense 0, Santa Clara, surpreendentemente 2. Tondela 2, Vizela 3, o Sporting 1, Sporting de Braga 2, Vitória de Guimarães 3, Estoril 1. Marítimo 1, Bessade 1, Gil Vicente 1, Portimonense 0, Futebol Clube do Porto 3, Famalicão 1. Na classificação, em primeiro e cada vez mais primeiro, o Futebol Clube do Porto com 53, o segundo é o Sporting com 47, agora com o Benfica a 3 pontos com 44. No quarto posto, o Braga tem 35 e o Gil Vicente 30 pontos. No final, o Bessade cada vez mais último com 12 pontos, Aroca com 14, Famalicão e Moreirense com 16, a assinalar que Vizela e Santa Clara saíram da zona da despromoção, fruto dos dois últimos resultados. Vamos então ao primeiro jogo que incluiu um grande. O Benfica foi o primeiro grande a ir a jogo, venceu no reduto do Aroca, penúltimo classificado até o princípio dessa jornada, por 2-0, no encontro que foi o de abertura da 19ª jornada. O uruguaio Darwin Núñez, aos 32 minutos de grande penalidade, marcou o 15º gol da prova, e Gonçalo Ramos, que saiu do banco aos 92 minutos, apontaram o tento dos encarnados, enquanto João Basso fez a falta para penalti e falhou um castigo máximo também aos 41 minutos. Vamos começar com Cristiano Libório. Cristiano, como é que viste esta vitória do Benfica em Aroca? Primeiro de tudo, penso que foi uma vitória suada. Mais uma vez, viu-se que o Benfica não esteve muito confortável na frente de ataque, e houve uns períodos, especialmente na segunda parte, em que viu-se um desconforto na defesa. O Benfica teve uns bons 15 minutos da primeira, teve uns bons 10 minutos da segunda, e depois na segunda parte, ali a meio, houve mais uma pressão do Aroca, onde finalmente conseguiram ir com mais perigo à baliza. É interessante dizer que estávamos a jogar com uma equipa que, como nós sabemos, não está bem classificada, e que esperava-se mais do jogo, especialmente jogando com uma equipa onde está na tabela, não desvalorizando a equipa em si. Isto para dizer que o Vlaco Dimos, na minha opinião, foi o homem do jogo, porque apesar de ter comprometido no penalti, que eu penso que ficou um bocado mal quando sai a bola e para, e depois causa a grande penalidade, defendeu. Penso que foi um penalti, nem todos são o Bruno Fernandes e conseguem marcar um penalti daquela maneira. Foi um penalti, apesar de ser um pouco, na minha opinião, mal marcado, não foi puxado a um canto, foi um penalti mal marcado. Ele defendeu, pronto, apagou o mal que fez, mas fez 2 ou 3 defesas que ainda salvaram o Benfica de um possível empate, e aí se o jogo tivesse ficado empatado seria um pouco difícil. O Grimaldo, ainda bem que está em boa forma, tem vindo a fazer uns bons jogos, tem salvo o Benfica em termos de assistências e de golos marcados. Há que dar valor a ele, ultimamente tem estado a entrar bem. Penso que a equipa teve períodos em que podemos ver
os passos mais rasgados pelo interior para a velocidade do Darwin aconteceu várias vezes neste jogo. Penso que o Veríssimo está a implementar certas ideias de jogo com outros jogadores. Vimos de novo o Bernardo jogar. Penso que temos que fazer um trabalho melhor em ganhar bolas no ar e em defender bolas na frente do nosso adversário. O Otamendi é o único que está a ganhar bolas nessa situação e estamos a perder muito oportunidades onde podemos eliminar uma jogada rapidamente e seguir com um contra-ataque, e há muito embrulho. Cristiano, só uma pequena pergunta. A organização tática do Benfica, portanto, o Benfica com Jorge Jesus tinha solidez defensiva, continua a ter, no meu ponto de vista, mas nota-se que os jogadores não assimilaram ainda totalmente as ideias táticas de Veríssimo. Estás de acordo com essa análise? Eu penso que o Veríssimo também está à procura ainda de certas posições. Como nós sabemos, ali a defesa direita tem vindo a haver trocas, ou é o Gilberto, ou é o Lázaro, ou é o Gonçalves, por opção. O Otamendi tem um lugar indiscutível, mas está a rodar o Morato, Vertonghen. Penso que ele também está a tentar implementar algumas das suas ideias, não é? Nós não sabemos o que é que foi falado quando ele entrou para o comando. Ele deu os seus objetivos, não é? Está na Final Four, quer acabar esse objetivo de chegar à final e ganhá-la, e a este ponto ele ainda diz que acredita que o Benfica tem possibilidades para ganhar o campeonato, tal como eu. Se eles assimilaram, penso que pouco a pouco estão a chegar lá, mas penso que contra equipas como o Oroca seria a oportunidade mesmo de ele dizer: hoje vamos jogar assim, vamos tentar fazer este plano novo e implementar para quando jogarmos contra outros adversários já temos a ideia mais explícita. E ele ainda troca um pouco da jogada dele, da tática dele, e depois modifica com certos jogadores que entram. Mas resultou as substituições e penso que o Benfica foi uma vitória suada, mas não vou desvalorizar, penso que foi merecida. Cristiano, eu quero um comentário. Portanto, Darwin, no final do jogo, disse que o Benfica foi uma equipa nervosa e que não pressionou o adversário. Numa crítica implícita, referiste há bocadinho que o balneário está unido. Esta crítica do marcador de serviço do Benfica bem em boa altura ou foi para espicaçar as hostes, na tua opinião? Eu penso que o Darwin, no que ele diz, eu concordo com ele. Eu acho que o Benfica, e gostava de ver até a estatística em quilómetros corridos, eu penso que o Benfica é das equipas que corre menos sem a bola. Eu, na minha maneira de ver futebol e do que eu gosto de criar com as minhas equipas, é jogar off the ball. E eu penso que o Benfica tem um pouco de falta disso. O Darwin não é o caso dele, corre muito, mas às vezes também não é preciso estar a fazer tantas corridas e tantos arranques. O Darwin, o que disse, pode estar a picar um pouco certos jogadores, aí seria uma coisa negativa, mas eu penso que ele também está a tentar ser um líder e puxar, porque nota-se que quando ele marca o gol, ele sente a camisola, e eu estou a gostar de como ele está a dignificar o emblema do Benfica. E pode ser que ele esteja, por outras palavras, a motivar a equipa, mas acho que o balneário, no que se vê no campo, estão unidos, marcam gols, vieram todos juntos e correram logo ao jogador que marcou o gol, ao Ramos igual. Daí a minha opinião é essa. Até saber mais é só história. Bruno Ferreira, o teu comentário a este Aroca 0 Benfica 2, acreditas que Veríssimo ainda não conseguiu passar totalmente a sua ideia de jogo aos jogadores, e achas que o comentário de Darwin foi um bocadinho fora do contexto, ou que poderá ele ser um dos novos líderes do balneário encarnado? Não, eu acho que em termos para treinador, o Veríssimo ainda vai ter alguma dificuldade em implementar o seu jogo, implementar o seu sistema, e isso tudo. Não vai ser 3 semanas ou nada disso, e com uma época a correr, e ainda por cima tem que aparecer os resultados, a pressão dos resultados. Ele não está em pré-época, ele está dentro de uma época, e ainda por cima tem que produzir resultados com os jogadores que mudam o sistema completo para 4-3-3 ou o que ele tem jogado.
Em termos o comentário do Darwin. O comentário do Darwin, para mim, vale o que vale. O Darwin é a opinião dele, nós temos outra. Eu acho que o Benfica e o Aroca, se olhassem para o jogo sem cores, até se pensava que o Aroca era o favorito do jogo, porque estavam melhor, pelo menos na segunda parte estavam melhor. Criaram chance de golo, mas não conseguiam marcar. E é por isso que o Aroca está no fundo da tabela. O Benfica marcou nas chances que marcou. Um penalti pode ser discutido ou não, mas não interessa. O Benfica teve 2 ou 3 chances de golo, marcou. O Aroca não conseguiu. O Aroca tem um meio campo bom, tem 2 ou 3 defesas mais ou menos, tem um guarda-redes mais ou menos, mas o ataque, eles não conseguem converter chance de golo. E falaste do penalti, e o penalti deixa-te dúvidas? Deixa um bocadinho, mas aceita-se. Parece que o Darwin deixou o pé atrás, mas também aceito o penalti. O penalti a favor do Aroca, na minha opinião, foi escusado. Eu acho que o jogador não ia marcar. Tinha lá um defesa em cima da linha e ele já não tinha ângulo para rematar. Para mim, tenho dúvidas se ele conseguisse marcar o gol. Agora, o penalti foi muito mal marcado, mas muito mal marcado mesmo. O jogador que cometeu o penalti também foi o jogador que falhou. E o penalti, ainda por cima, a recarga foi péssima. Foi um remate completamente ao lado, tinha a baliza completamente escancarada para marcar golo e não conseguiu converter. São esses detalhes durante um jogo em que pode dar o resultado de um lado ou para o outro. O Benfica foi eficaz, no livro foi muito bem marcado, e o Ramos apareceu no lugar certo e fez uma grande finalização. E são 3 pontos. Se perguntasse um benfiquista, gostaste da exibição? Se calhar diziam que não, mas isso não interessa. O que interessa são os 3 pontos neste momento e agora segue para bingo. Jorge Montes, como é que viste este Aroca Benfica e já agora a tua opinião sobre o penalti e a tua opinião sobre os comentários de Darwin em relação à equipa que, segundo ele, não jogou, não fez a pressão necessária e apresentou-se nervosa? Já está tudo dito. O Cristiano e o Bruno disseram praticamente tudo. Na verdade foi um jogo fraco, na minha opinião. O Benfica não está a mostrar coletivo ainda, não está a jogar com a intensidade que com certeza os sócios e os adeptos querem. Teve algumas oportunidades, não muitas, para este jogo, por falta de intensidade, por falta de jogadas bem esquematizadas e que chegassem à frente. Marcou o gol de penalti. O penalti, aceita-se o penalti, podia ser discutível, mas praticamente qualquer penalti é discutível, mas aceito o penalti completamente. O Aroca logo a seguir podia ter empatado a partida também de penalti, claro que é mal marcado o penalti. Na segunda parte o Aroca jogou muito bem, sem dúvida. O Benfica ainda teve 1 ou 2 oportunidades, mas não conseguiu. E depois o Aroca não marca, não empata, com oportunidades de o fazer. Pronto, é aquela história, não marca, sofre. O Benfica matou o jogo e bem, por um Gonçalo Ramos que é uma aposta, que é um avançado que vai dar cartas, eu penso, e na ausência de uns é bom para entrar estes jovens. De assinalar que o Benfica está numa fase em que também não se pode exigir muito, porque é como o Veríssimo disse, está a jogar o campeonato e ao mesmo tempo está a jogar, a treinar, está a mudar tudo o que é esquema tático, tudo o que é nuances de jogo, é um novo treinador, novas ideias, e isto não é fácil. E o mais importante está a acontecer, e eu sinceramente acho que é perigoso para mim como sportinguista, e talvez para o Bruno também. O que é perigoso é, o Benfica está a jogar mal, mas está a ganhar e está a trazer os 3 pontos, e a jogar mal. Portanto, se eles começarem a jogar bem, torna-se muito mais complicado. E na minha opinião, o Benfica está ligado, já está encostado ao Sporting, está a 9 do Porto, mas estamos no princípio do campeonato. Gostaria de salientar que este campeonato ainda agora vai a meio, mas pronto, os mídia é assim, já passou por o Benfica quando estava com 4 pontos. Este campeonato, não estou a falar do ano passado nem dos outros anos.
Neste campeonato o Benfica teve 4 pontos de avanço e estava lançado para ser campeão. Depois foi o Sporting que estava junto com o Porto, mas estava a jogar melhor e que estava mais forte que o ano passado e que se ia destacar e que iria para campeão. Agora é o Porto. Portanto, isto está a alternar. Começou o Benfica, Sporting, Porto, ainda há muito campeonato e para mim está tudo em aberto, o Benfica está ligado e se começar a jogar melhor, se começar a pôr os nomes em prática, vai ser complicado. Obrigado, Jorge. Por isso é que nós temos que só conta no fim, Exatamente, claro, exatamente, só conta no fim. Obrigado, vamos agora ao jogo de Alvalade, o jogo grande da jornada. O Sporting de Braga foi a Alvalade vencer o Sporting de Lisboa, Sporting Clube de Portugal, por 2-1. Um resultado que colocou os Leões a 6 pontos do Futebol Clube do Porto. Um gol de Gorby aos 97 minutos selou a reviravolta dos arsenalistas, que tinha sido iniciado aos 52 com uma grande penalidade de Galeno. Depois, na primeira parte, Pote ter dado vantagem aos Leões aos 24 minutos. O Sporting sofreu o segundo desaire em 3 jogos, manteve-se assim com 47 pontos. Eu começo pelo Jorge Montes. Desilusão em Alvalade, Jorge. Desilusão é no resultado, exato. Não se conseguiram os 3 pontos, mas queria dizer que os sócios aplaudiram em pé a equipa quando acabou o jogo. É bom sinal. Não gostei, pronto, é na verdade nos mídias, na internet e nas redes sociais, as críticas essencialmente ao Coates e ao Gonçalo Inácio. Eu gostaria de realçar que não é uma derrota que pode trazer isso tudo. A equipa, estes jogadores são os mesmos que acabaram o ano passado em primeiro com o Porto e são os únicos ainda, a única equipa que está nas 4 competições. O Coates e o Gonçalo Inácio, por acaso estamos a falar de 2 jogadores, tanto um como o outro são de seleção. Já ganharam os jogadores do mês, a defesa do mês, qualquer um deles. O Gaio é um jogador que o Amorim disse, e eu também assino por baixo, que o levava para qualquer jogo, que é um jogador de guerra, um jogador que dá tudo. Portanto, acho que não são fundadas as críticas a apontar o dedo aos jogadores do Sporting. Acho que não é por aí que se deve ir. Um sócio que gosta do clube e que queira o bem não pode fazer isso, não pode. Não é um jogo, não é uma derrota ou 2 que vai abanar com a gente. E depois, pronto, há aqui uma série de fatores. A gente já não perdia há 36 jogos em casa para a Liga. O Sporting começou bem, fez uma grande primeira parte, um grande jogo de intensidade, de remates, de oportunidades falhadas. Aí na concretização é que teve o besílio da questão. Paulinho, é solução ou não é? Porque pode jogar para a equipa, pode ser um jogador de equipa, olha, é assim, mas a verdade é que é um ponta de lança que tem que marcar golos. Tá bem, a gente já falou do Paulinho. Foi um grande gol do Pote. Foi complicado ver-se o árbitro anular um golo que estava com 2 metros no jogo, o árbitro. Se não fosse o VAR, o golo seria anulado. É triste saber isso. O penalti do Braga não é penalti, na minha perspectiva. Não há ali penalti nenhum. Há um mínimo de contacto e o jogador manda-se para o chão. E pronto, o Sporting perdeu mal. Se houvesse um vencedor, devia ter sido o Sporting. Nem o empate. Mas pronto, o empate ainda se necessitava. Agora o Sporting perder ali no último minuto com um gol à Éder, quando o Sporting estava completamente todo lançado, quando o Coates estava a ponta de lanço, e aquele gol foi um golo à Éder. Pronto, aqueles golos que acontecem uma vez na vida, num remate esporádico, numa perca de bola do Gonçalo Inácio. Gostaria de dizer que tirei aqui uma nota. Pronto, e é na verdade de lamentar. De lamentar o que aconteceu com o Ricardo Horta, da garrafa que foi arremessada e que o atingiu e que o magoou. Se for sócio do Sporting, à partida será, mas pronto, isto devia-se de investigar, e se for sócio do Sporting, que à partida será, vou dizer outra vez, que à partida mas pronto, tem que se investigar, porque pode lá estar, pode ter sido um homem do Braga, pode ter sido um adepto de outro clube qualquer que lá tivesse. Mas é de lamentar e não devia de ser permitido este indivíduos que façam isto, ir aos jogos de futebol. Devia ser irradiado. O árbitro esteve diretamente ligado ao resultado, no penalti. O penalti alterou, enervou a equipa, mas gostei muito do Sporting. E do Paulinho, pronto, sinceramente, está tudo dito sobre o Paulinho, está a fazer o que está a fazer, pertence à equipa, é um jogador que a gente quer, e não está a marcar como a gente marca, mas faz outras coisas que nenhum ponta de lança faz.
o Sporting agora não se pode distrair, tem que ganhar os jogos todos até dia 11 de fevereiro, quando formos à Zante, ao Dragão, porque o Porto pode, na verdade, começar a fugir perigosamente. Jorge, eu tenho só uma pergunta para ti, e é sobre o Paulinho. O mercado está aberto ainda. O Sporting necessita de outro ponta de lança. Eu vou-te enquadrar, permite-me 30 segundos. Nas redes sociais há muitos sócios que criticam o investimento. Um jogador com 30 anos, 17 milhões, penso eu, de euros, 9 golos em não sei quantos minutos. E pessoalmente eu gosto do Paulinho como jogador, mas um clube como o Sporting, em todas as frentes, tem que ter um finalizador. Bas Dost, por exemplo, era uma boa opção. Sim, sem dúvida. Pronto, dada as estatísticas que está a sair, é a nível de golos, sim, Bas Dost, Slimani, Cristiano Ronaldo, jogadores desses pontas de lança o Sporting precisava, até porque faz muitos cruzamentos, os alas chegam muito para a frente, o Sporting faz muita pressão, falta um finalizador que o Paulinho não está a conseguir ser, certo, não há dúvida sobre isso, mas o Paulinho está bem lá. Não foi um investimento perdido de forma nenhuma. Cristiano Libório, como é que viste este Sporting de Braga? O penalti contra o Braga não é penalti, ou é penalti no teu ponto de vista? Como é que viste também a situação do possível penalti sobre o Paulinho já nos descontos? É Paulinho um bom investimento para o Sporting, no teu ponto de vista? Ricky, gostei muito de ver o jogo do Sporting, com o Sporting de Braga. Obviamente vi com aquela esperança de acontecer o que obviamente aconteceu, não é? Porque sempre iria ajudar o Benfica, o Sporting, a perder pontos. Penso que o Sporting, como o Jorge disse, e corretamente na primeira parte, jogou muito. E eu até pensava que o resultado ia ficar mais dilatado, não é? Foi um grande gol, foi um excelente passe, primeiro. Foi muito bom. E o Pod finalizou muito bem. E eu também, quando estava a ver o jogo ao vivo, não me pareceu que estava fora de jogo. Mas por isso é que o VAR está lá. E o gol foi marcado. E o árbitro esperou, foi ao VAR e o VAR deu o gol. E é isso que tem que acontecer, não é como os jogos para passagem que apitam muito repentinamente e estragam as jogadas. Isso não pode acontecer. Neste caso, a segunda parte começou. Eu pensava que o resultado ia ficar mais dilatado, da maneira que o Sporting estava a jogar e o que estava a criar, mas tornou-se uma segunda parte super interessante, onde depois do penalti abanou um pouco e o Braga criou várias situações onde podia ter até marcado o 2-1 com mais antecedência. Mas depois o penalti é penalti para ti? Ok, a gente todos os penaltis podemos estar aqui a discutir mínimo contacto, sentiu contacto, caiu. Pessoal, mínimo de contacto. Se há um contacto fora da bola, a bola nem sequer chegou ao jogador, vê-se na repetição, diremos que o jogador toca no do Braga e até dá um pequeno soluço, não é? Tropeça um pouco. Tocou nele, se sentiu o contacto, caiu. Hoje em dia, com o VAR, seria sempre penalti. Já vimos noutras ligas fazerem a mesma coisa. Olha, o penalti para o Taremi foi penalti igual. O jogador vai à bola, deixa a perna, o Taremi passa com a bola, há contacto, penalti. O do Darwin igual, okay? Meteu o pé à frente do Darwin, o Darwin bate nele, não tocou na bola, penalti. Okay? Às vezes os critérios não são iguais, e concordo com os meus colegas. Às vezes a gente vê jogos e a gente diz como é que naquele jogo foi e neste não foi. Mas é a interpretação e critério do árbitro naquele momento, e podemos dizer, no tempo da minha avó, há 10 anos atrás, este gajo fez isto. Pessoal, a gente tem que se deixar disso. O Sporting, na realidade, criou e teve várias oportunidades de marcar o segundo gol, muitas oportunidades, e onde não aconteceu, e depois foi num gol assim do nada, um passo para trás do Inácio, penso que foi o Inácio, não foi Jorge, que passou a bola para trás, a bola é ali apanhada. E Jorge, tu dizes que foi um gol à Éder. Eu pensei na mesma coisa. O Adán dá um passe, dá um salto para o lado esquerdo, no momento do salto a bola é arrematada e ele já não tem tempo. Não tem hipótese. Eu até falamos juntos que ficou um pouco mal. O Adán ficou mal neste gol, mas depois de ver a repetição, ele dá o salto para o lado esquerdo, a bola é arrematada, ele já não tem
Claro. Aquele balanço de ir buscar a bola. Aconteceu, penso que naquele momento o Sporting também acordou e naqueles 7 minutos o Sporting carregou e carregou bem para tentar marcar gol. Não conseguiu. O Paulinho teve 2 grandes oportunidades, sim. É fácil criticar um jogador quando está na outra equipa e estar aqui a dar farpas aos Jorge, mas não vou dar. Uma até passou no poste, pertíssimo. E o último remate do jogo foi o Paulinho também teve a oportunidade. O Pote também teve. E em 10 oportunidades ele marca 9 daquelas e naquele jogo não rematou. Penso que o Braga fez o suficiente na segunda parte para talvez empatar o jogo. Agora ganhar o jogo, não sei, eu acho que daria a vitória em termos de jogo jogado para o Sporting, mas o futebol não é assim. O que é que pareceu Gorbi, o jovem futebolista do Sporting de Braga, mais um valor a aparecer no futebol português? Esta aposta dos jogadores em jovens, o que é que representa? Poderá ser uma viragem também no futebol português? Gostaste de ver mais um jovem a fazer a diferença ao mais alto nível? Claro, é excelente ver os jovens a entrarem até quando... E esperemos que o Veríssimo no Benfica faça o mesmo, porque temos lá qualidade, o Sporting está a dar resultado nos jovens, o Braga já pôs vários a jogar, o Porto já fez isso com a grande maioria da equipa este ano, está a apostar nas camadas e eu penso que para o nosso futebol temos que continuar a fazer isso. E depois a questão é, será que nós conseguimos segurar nos jogadores ou depois sai tudo, como todos mais? E aí a nossa liga continua a ser uma liga de porta, revolving door, porta rolante. Uns entram e saem logo. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora ao Bruno Ferreira. Bruno, como é que viste este Sporting Braga que deixou o teu Porto mais isolado no primeiro lugar? Agora tem o Sporting a 6 pontos. Como é que viste este jogo? Poderá o Braga surpreender outros grandes também a jogar assim? Bom, eu acho que eu não gostei muito do jogo porque houve muitas faltas mesmo. Parece que era um jogo muito parado e 2 equipas, tanto como o Sporting como o Sporting Braga, devia-se deixar jogar um bocadinho mais. 30 faltas num jogo é um absurdo e, vamos ser sinceros, a maioria das faltas que são marcadas em Portugal não são faltas. Mas em termos do jogo, na minha opinião, há vários casos aqui que temos que analisar. Número 1, o sistema do Amorim, ele é fiel a um sistema só, que é o 3-4-3, ele não tem alternativa, sistema. E eu acho que um treinador precisa ter um sistema de alternativa. E ele não tem, ele é muito fiel ao 3-4-3 e eu acho que está a prejudicar o Sporting um bocado. Na minha opinião, demorou um bocadinho de tempo, mas chegaram lá. Foi os treinadores portugueses que estão na Primeira Liga. Eu acho que já estão a conseguir encontrar um antídoto para tornear o sistema tático do Sporting. Acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que há já princípios, que há treinadores que já conseguiram, e se ele não mudar vai ser um caso sério para o Sporting, porque os adeptos do Sporting não vão gostar. Agora, Jorge Montes, um comentário a esta afirmação do... Exato, eu estou de acordo com o árbitro. O árbitro foi manhoso, foi uma arbitragem muito manhosa para as equipas que querem jogar e no caso do Sporting estava em cima do jogo. Estamos a falar do sistema tático. E eu estou a falar do árbitro. E o árbitro teve sempre a parar o jogo. O sistema tático é um 3-4-3, a gente sabe, mas tem várias nuances. O Sporting troca os laterais da esquerda para a direita, o Pote muda com o Sarabia, o Paulinho vem atrás, no meio o Mateus Nunes faz diagonais, o Daniel Bragança joga de outra forma, os centrais às vezes sobe o Coates para passar, outras vezes sobe o Gonçalo Inácio com o pé esquerdo. Há muitas, é um 3-4-3, mas fica 5-3-2,
o Sporting, eu penso que não é por aí. O Sporting multiplica-se muito, começa 3-4-3, pronto, é identificado que é assim. Vamos voltar ao Bruno. Bruno, continua, peço desculpa, não só queria falar, ouvir. não posso acabar o raciocínio. Não, acabaste o raciocínio, penso eu, não? Está bem. Agora, outra coisa, eu acho que o Inácio não teve jogos, nos últimos jogos têm sido um bocadinho fraco. Pode ser cansaço, não sei. Pode ser uma chamada para o banco. Às vezes o tratamento de banco resulta em dar uma força extra ao jogador. Eu acho que na minha opinião, podia ir ao banco. Agora, se o Sporting tem ou não tem alternativas no banco, isso já é outra coisa. A diferença deste ano do Sporting em comparação do ano passado, na minha opinião, é o Pote. O Pote do ano passado deu muitos pontos ao Sporting nos jogos que eram muito renhidos, o Pote este ano tem falhado golos que o ano passado ele marcava. Eu acho que aí é a grande diferença do Sporting desta época para a época passada. Eu também achei que o Palhinha e o Mateus Nunes parecem tão cansados. É muito jogo dos últimos 2 anos, ou ano e meio. Eu acho que pode haver uma quebra física que é normal nesta altura da época. Jorge, desculpa lá, só um comentário. Acredita-se que seria agora crucial apostar em Daniel Bragança e Ugarte, por exemplo? Seria crucial o quê, Ricky? Apostar em Daniel Bragança e Ugarte, se há cansaço de Mateus e de Palhinha? Não, mas não é uma questão de cansaço. Não, e claro, mas quando se perde é sempre fácil dizer isso. Porque agora estão a dizer porque é que não se foi o Daniel Bragança. Porque era um jogo mais forte a meio campo, o Mateus é mais corpulento, é mais físico, e foi bem apostado. Quando os resultados não funcionam, pode-se questionar tudo isso. O Sporting deve de agora serenar, continuar a fazer o trabalho que tem a fazer, jogar da forma como o Amorim quer, como ele tem jogado até agora, apostar umas vezes num, outras vezes noutros, consoante aos adversários, e está tudo bem, está tudo ok. Não estou a ver. Não há problemas. Bruno, comentário à prestação de Paulinho. Eu estava aí, eu já estava a chegar lá. Eu acho que o Sarabia, na minha opinião, não teve o melhor jogo, que é normal, não se pode sempre produzir. O Sarabia teve um jogo, menos conseguido. O Paulinho, o Cristiano tocou nesse assunto. Na minha opinião, o Paulinho não chega para tudo. Eu concordo com o Jorge. O Jorge analisa bem o Paulinho. Ele faz muita coisa, mas uma coisa que é essencial no 9 é golos, e ele não marca golos, ou não marca golos quando tem que marcar golos, e ele falha demasiado golos. O ano passado o Taremi já está igual com a mania do Marega. O ano passado o Porto, ou o Sérgio Conceição, deixou escapar muito ponto por causa de não mudar o sistema de jogo nem as peças. Eu acho que este ano o Amorim está a cair na mesma asneira do Sérgio Conceição em jogar demasiado com o Paulinho, mas também qual é a alternativa? Será mercado? Há dinheiro para outro ponta de lança? Pode haver um empréstimo? Isso é um caso que o Varandas tem que resolver. E não podemos também, só falamos da derrota do Sporting, não estamos a falar da vitória do Braga. O Braga merece pelo menos uma palavra neste jogo, porque o Braga jogou bem, apostou na pressão alta, ganhou muita bola no meio campo e no último terço, forçou erros e, claro, um dos erros tornou-se em golo. E eu acho que o Braga merece, neste jogo, merece um bocadinho mais respeito. Uma coisa é certa, se perguntares-me a mim, o resultado é justo? Eu digo que não. Eu acho que o empate era mais justo. Mas o Braga marcou 2, o Sporting só conseguiu marcar 1. Está dito. Obrigado, Bruno Ferreira. Nós vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já com as incidências do Futebol Clube do Porto 3, Famalicão 1. Até já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas da real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo.
Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. O Futebol Clube do Porto aumentou para 6 pontos a diferença para o Sporting, o segundo classificado, ao vencer em casa o Famalicão por 3-1 em encontro da 19ª jornada. Otávio, aos 25 minutos, Luís Dias, aos 37 e Taremi, aos 78 de penalti, selaram o 14º triunfo consecutivo dos Dragões, que não perdem há 47 jogos na prova. Enquanto Riccielli apontou o tento dos forasteiros aos 91 minutos. Bruno Ferreira, como é que viste esta vitória do Futebol Clube do Porto? Houve um comentário de Otávio que referiu que os jogadores do Porto iriam levar um puxão de orelhas pela forma como sofreram um gol de bola parada, o penalti de Taremi. É penalti? Como é que viste este Futebol Clube do Porto Famalicão e o que é que esta vitória representa no virar para a segunda volta? Bom, em termos ofensivos foi uma boa exibição, criamos várias chances de golo, o resultado final é 3-1, podia ser mais dilatado, mas guardamos os golos para o próximo fim de semana. Defensivamente, e como falaste e bem, já é o segundo jogo seguido em que sofremos golos de canto. Mais um jogo, eu disse isto da semana passada, que o Diogo Costa acabou o jogo sem fazer uma defesa e continua a sofrer golos. O Vítor Bruno no fim do jogo falou nisso. O Porto trabalha muito nas bolas paradas, tanto defensivamente como ofensivamente, e uma coisa não está a correr bem, e o jogo do Sporting que está a chegar daqui a 2 ou 3 semanas, o Sporting é muito perigoso nos cantos, tem que se ter mais atenção nesse pormenor. O Vitinho e o Vieira, na minha opinião, tiveram uma química tremenda. Neste momento eles estão a jogar muito bem. O Vieira, a maneira como ele consegue abrir ou virar o jogo de um lado para o outro, a facilidade que ele tem, e depois com a combinação do Vitinha, que eu já ando a falar já há 1 mês e meio, 2 meses, em que ele é um motor de equipa. Esses dois fazem realmente uma grande diferença. O Taremi nem foi titular, temos que destacar isto. O Vieira, por acaso, tem entrado bem nos últimos jogos. Vamos ver se ele consegue continuar com estas exibições. O Otávio foi o man of the match. É um jogador que puxa pela equipa, puxa para a frente, puxa atrás. Ele faz todo o trabalho defensivamente, ofensivamente. Um jogador em transição muito forte, está a carregar com a braçadeira de capitão e neste momento merece. O Luís Dias neste momento está em boa forma, marcou um bom golo, boa finalização. Houve um penalti que não foi marcado sobre ele, temos de destacar. O Evanilson podia ter acabado o jogo com mais 1 ou 2 golos, não conseguiu finalizar esta semana, fica para a próxima. E o Uribe foi expulso, não vai poder jogar. Ouvimos comentários há umas semanas atrás, porque é que não se pode adiar jogos para este fim de semana. Este fim de semana o Porto não vai ter Taremi, não vai ter Uribe, não vai ter Luís Dias, não por Covid, mas pelas seleções, e é por isso que o Porto não quis adiar jogos, porque tem que jogar este fim de semana. O Porto está bem, está a jogar melhor futebol neste momento em Portugal. Sobre a vitória, o que vale 3 pontos. Tínhamos de ganhar, é um jogo em casa, temos de ganhar ao Famalicão, sempre. Ainda por cima, mais quando o direto rival perdeu pontos.
E agora é preparar o Marítimo da melhor maneira, que o Marítimo, sempre tanto fora como em casa, complica as contas. Jorge Montes, o teu comentário à vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Famalicão e também ao facto de estarmos no final praticamente desta janela de transferências, uma possível saída de Luís Dias poderá ser benéfica para os dois grandes da segunda circular na luta direta com o Futebol Clube do Porto? Eu vou começar pela tua última pergunta. Claro, o Luís Dias, eu até gostaria que o Liverpool o viesse buscar o mais rápido possível, se o levava dali para fora. Isto a brincar, porque é sempre bom ver atletas ao nível dele na Liga Portuguesa melhorar a nossa Liga, mas com certeza que enfraquecia muito o Porto. O Porto com o Luís Dias é uma equipa, sem ele é outra. De realçar também que o Porto do meio campo para a frente está fortíssimo. O Otávio, o Luís Dias, o Taremi, a dupla do Vitinha com o Fábio, parece que já jogam, e jogam há muitos anos juntos, estão muito interligados, jogam com os olhos fechados, isso tem ajudado muito. Excelente trabalho do Sérgio Confusão nesse aspecto. Nos jovens todos é o Diogo Costa, é o João Mário, é o Vitinha, é o Fábio, é o Conceição. Portanto, isto já são jovens que já são garantias, já se estão a vincar e o Porto está a fazer um excelente trabalho nesse sentido. Também acho que o Otávio foi o melhor jogador de longe em campo, simulou aquele penalti, mandou um grito, mas ele é que pisou o adversário. O penalti não é penalti sobre o Taremi, na minha opinião, não há penalti nenhum. Portanto, à partida, qualquer jogador que esteja à frente do Taremi, que esteja parado, é perigoso, porque o Taremi faz ali, desvia-se ele e manda-se para o chão. O defesa tocou a bola ou não? É? O defesa tocou na bola ou não? O defesa não tocou em nada, o defesa não se mexeu. Não. O defesa tocou a uma coisa, mas não foi na bola. O defesa não se mexeu. O defesa não podia sair dali, não podia evaporar o corpo. O Taremi vai para cima dele e manda-se para o chão, é só. Não manda-se para o chão. Ele é que foi tocado e caiu. Pois, exato. Ele faz a finta, toca-lhe e cai. Penalti. É a tua opinião, a minha acho que não é penalti. Se a marcar penaltis assim, é quase tudo penaltis. Qualquer finta que se faça... Cristiano, é penalti para ti? O quê? No Taremi? Sim. Sim. Aceito eles darem o penalti. Ele faz a finta, o jogador mete o pé falha e o que me vende no penalti é ver-se no VAR que o Taremi não vai em frente quando faz a finta. Ele faz o movimento do corpo para o lado esquerdo dele, lado direito do defesa. E ele, se fosse em frente, eu dizia que não era penalti, porque procurou o contacto. Mas ele, ao desviar o corpo para o lado esquerdo e fazer a finta, eu penso que é na minha opinião, talvez mais penalti este do o do Braga. Na minha opinião. Ele desviou o corpo, vamos de volta ao Jorge. Ele desviou o corpo e deixou o pé direito arrastado lá atrás para cair. Se ele faz mas com o VAR, eu também sei que não foi por aí. Estás a perceber? Com o VAR agora, Jorge, isto vai acontecer. A gente pode estar aqui a falar talvez de todos os penaltis. Com certeza, exato. É discutível, é só a minha opinião e até talvez não. E nem teve influência no resultado. Foi mais um gol, menos um gol. O Porto, eu quero acentuar isto. O Porto ganhou bem, o Porto está muito forte. Não podemos deixar o Porto fugir. O Sporting não pode perder pontos no Benfica, porque se eles fogem ganham confiança e já vai ser tarde para os apanhar. A equipa que está a jogar melhor futebol aceito perfeitamente, tem uma equipa fortíssima, ganhou bem, podia ser mais, foi perdulário novamente, podia ter sido 4 ou 5, e outra vez, e está perigoso, e há aqui uma situação que a gente ao princípio da época dizia, o Pepe é indispensável naquela defesa, porque é uma defesa que os laterais às vezes não há, laterais fracos, teve 1 ou 2 jogos sem laterais agora também recente, e sem o Pepe, e continuam a ganhar. A defesa está mais fraca que o resto da equipa, mas continuam a ganhar. Portanto, o Pepe espero que não esteja lá no dia 11, para a gente estar um bocadinho mais tranquilos a ver se o Sporting consegue fazer mais alguma coisa. Mas o Porto está fortíssimo, tem que ir atrás deles, não se pode distrair, o Porto está muito bem a jogar e pronto, tem que... Eu gostaria era de destabilizar um bocadinho, isto agora passa é por mind games e destabilizar o Porto. E vou já começar agora. O Porto joga agora com quem para a final da Taça da Liga? Com quem é que é? já lá vamos. Com os queijos dos Açores. Antes de irmos à Final Four, a Cristiano Libório, como é que viste este Futebol Clube do Porto Famalicão?
Eu vi o Porto muito igual a estes últimos jogos, muito forte nas transições meio campo-ataque, e viu-se no jogo. Eu só não daria o melhor jogador em campo para o Otávio pela simulação que fez. Pensava que tinha levado um tiro de sniper, e foi ele que foi causar aquilo. Mas fez um jogão. Penso que foi dos melhores jogos que já vi o Otávio fazer, além dos 2 miúdos no meio campo. O Otávio jogou muito. O Luís Dias, mais uma vez, podia ter marcado outro hat-trick fácil, até falhou um golo frente à baliza, não sei como é que ele meteu a bola por cima da trave, mas é um jogador que cria espaço para jogar. Ele procura um espaço interior, exterior, apresenta-se sempre à frente dos defesas, atrás mais rápido, e penso que é algo que falta a muitos jogadores na nossa liga, é esta mobilidade que ele tem. O Porto, eu ia falar um pouco na defesa do Porto. Nota-se que a defesa do Porto é um dos elos mais fracos, apesar do Famalicão estar super fragilizado. Eles do banco tinham quantos jogadores? 4? E um deles era um guarda-redes. 4 jogadores. Claro, também estão a jogar a meio tanque, não é? Mas não é a primeira vez que acontece. Nós sabemos que o Benfica jogou contra o Bessaado nessa situação. Já houve outros jogos também com pouca gente no banco. Tudo bem, ninguém está a ir a esse lado. Mas o Famalicão um pouco fragilizado, não fez remates nenhum à baliza na primeira parte, e não foi por mérito da defesa do Porto. Penso que o meio campo do Porto, o Uribe, teve um jogo muito bom, até levar o cartão vermelho justamente. Também, óbvio, só uma pessoa que não sabe futebol é que não vê que aquilo é um vermelho, com intenção ou sem intenção. Até o jogador em si viu o que fez, foi a pedir desculpa e não reclamou, porque sabe que entrou um pouco despropositadamente. Mas o Porto jogou bem, atacou, podia ter marcado mais gols. O Famalicão também não criou muitas oportunidades. Penso que o primeiro remate à baliza, e nem sequer foi à baliza, foi o livre, depois veio o gol, e depois teve uma outra meia oportunidade para parece que não há questões sobre a vitória do Futebol Clube do Porto. Eu vou dar 30 segundos a cada um de vós. Final Four é esta semana. O Futebol Clube do Porto está fora. O Benfica quer ganhar a competição. O mesmo se poderá dizer do Sporting. Vamos começar, já que é a única equipa que não está dos 3 grandes presentes. Bruno Ferreira, para ti, quem é que deve ganhar esta Final Four? Tens 30 segundos para depois darmos também a oportunidade ao Montes e ao Cristiano Libório. Bom, uma coisa tem que se dizer, mais uma vez as seleções tiram os melhores jogadores desta semana. O Boa Vista não vai ter 3 titulares por causa das seleções, não é por causa de Covid, nem lesão. Mas mesmo assim é o Petit contra o Benfica, e já sabemos o recorde do Petit contra o Benfica, 0 vitórias. Sobre o Santa Clara e o Sporting, olha, quem ganha a competição é quem marca mais golos e quem joga melhor, e espero que não há polémica como do primeiro Taça da Liga de sempre, e mais não digo. Cristiano Libório, 30 segundos, 45 segundos para ti, já que o Benfica está presente nesta fase final da competição. Expectativas para este jogo com o Boa Vista e depois para a grande final com o Santa Clara ou o Sporting? Penso que seria um objetivo óbvio do Veríssimo tentar ganhar a taça, não é, da Liga neste caso. É uma competição em que o Benfica está e que ele quer finalizar, especialmente dependendo de onde está o Benfica na tabela da Liga. Penso que é um objetivo que pode ser concretizado. Seria bom ver um clássico na final. Este clássico seria Benfica-Santa Clara. Não, estou a brincar, Jorge, estou a brincar. Não, mas gostava de ver um Benfica Sporting, claro, na final, mas antes de lá chegar tem que ganhar ao Boa Vista. Sabemos que esta questão das seleções afeta todas as equipas, por isso é que também esta taça da Liga é colocada onde está, e com o horário com o horário de jogos, com as competições, com o Mundial, Covid, nós já sabemos que vai haver engasgos. Olha o que está acontecendo na Inglaterra também com as equipas lá. Está a acontecer por todo o lado. Só faz falta quem cá está. Haja jogo e que ganhe a equipa que marcar mais golos. Jorge Montes, 45 segundos, porque ainda temos mais um tema.
Estas taças, a Taça da Liga, a Taça de Portugal, jogos a eliminar é sempre complicado, joga a equipa que jogar. Eu gostaria de ver um derby na final, porque os derbys mexem com o país todo. Mas pronto, temos que passar o Santa Clara, o Benfica tem que passar o Boa Vista, e se isso acontecer no sábado, dia 29, vamos ter um Benfica Sporting, passar o Boa Vista e Santa Clara. A gente recentemente temos o Santa Clara, ele tem o queijo mero, isto é que o Sporting ganha, a taça da Liga. Vamos agora. Foi grandes jogos das partes, até se faz um jogo de Braga, um jogo de Braga, a segunda parte, uma boa segunda parte, Guimarães partes, o Santa Clara também está a subir de rendimento, nós até, penso que todos nós prevemos que eles iam descer de divisão, ultimamente têm estado a jogar muito bem e a conseguir resultados, e até o Vizela também foi um jogo de segunda parte. Desculpa lá, tenho de te interromper porque eu tenho aqui um comentário no Facebook de um telespectador a dizer que lamentavelmente a segunda parte do Benfica não foi assim tão boa. Mas agora vamos encerrar e saber pela voz dos nossos comentadores, temos que andar porque quero saber qual foi. Ninguém disse que foi bom. Vamos então ao aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada. Eu vou pedir celeridade no processo porque ainda temos mais alguns tópicos. Começamos pelo Bruno Ferreira. Sim, o meu topo desta semana foi o jogo Tondela-Vizela, grande jogo de futebol, em que houve casos de arbitragem, mas foram muito bem ajuizadas pelas partes. E o meu fundo, claro, é a morte do nosso defesa central, Lima Pereira, um grande portista, uma bandeira do clube, e partiu. Jorge Montes. O melhor da semana foi o futsal do Sporting, com prémios internacionais como o melhor clube do mundo, não é de Portugal nem da Europa, o melhor treinador do mundo, o melhor guarda-redes do mundo e o melhor jogador jovem de futsal do mundo. É o meu top. O pior também é do Sporting, neste caso não tenho problema nenhum em assumir. O pior foi o Ricardo Horta ser atingido com uma garrafa no fim do jogo, quando estava com os adeptos dele a comemorar a vitória do Braga. Isto não pode acontecer nos estádios de futebol, e há um avolumar de violência em todas as ligas. Foi na Liga Inglesa também, foi na Francesa e em Portugal também. Cristiano Libório. Vou dar o meu baixo também ao incidente com o Horta, não é? Tem vindo a acontecer incidentes nos últimos fins de semana entre jogadores e adeptos ou sócios, quem seja, mas temos que parar disso, não precisamos de arame farpado e de estar a meter cercas à volta do campo, mais que as pessoas não têm que parar de ser animais, e os jogadores em si também, por causa que o futebol é um espetáculo de entretenimento que nós todos gostamos. E de família, não queremos esta violência. E no topo? E o topo é a união do Benfica em celebrar os golos em conjunto, quando os golos foram marcados. Sabemos que o Benfica está a atravessar uma fase menos conseguida, com muitas atribulações dentro e fora, mas os jogadores continuam juntos, como se vê, depois de marcarem golos, todos vêm e dão um abraço em solidariedade. Obrigado, caros amigos. Vamos agora à pergunta da próxima semana. O Sporting está a atravessar uma fase negativa, menos boa. A que é que se deve esta queda de rendimento? Já sabe que pode enviar-nos a sua opinião também sobre esta pergunta e sobre outros temas para o nosso e-mail cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Caros comentadores, vemo-nos na próxima semana. Vamos lá ver se já podemos estar aqui todos. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. Eu vou aproveitar, Cristiano Libório, diz lá um olá rapidinho. Olá pessoal, abraço a toda a gente, especialmente hoje a malta toda do ISC, do Ironbound Soccer Club. Bruno Ferreira. Uma boa noite a todos. Cuidem-se, por favor, para nós começarmos a juntar-se novamente. Jorge Montes. Boa noite a todos os ouvintes, à produção, a ti, Ricky, aos meus colegas. Uma boa semana e a chama continua verde.
Obrigado a todos vocês, muito obrigado também a você em casa por nos ter acompanhado. Nós voltaremos na próxima segunda-feira às 8h15. Até lá, tenham uma ótima semana. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates.